Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá qual for a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Então, o que a gente vai tratar hoje são coisas respectivas aos vídeos que eu já gravei aqui nesse canal e eu gostaria de evidenciar algumas coisas. Então, vamos lá. Então, o objetivo do meu canal, talvez eu não tenha deixado bem claro, para algumas pessoas entenderam. De vez em quando eu recebo algumas mensagens que assistem os vídeos, estão acompanhando. E dá para entender que elas estão entendendo bem o que eu tô querendo dizer. Já outras, nem tanto. Então eu vim aqui esclarecer algumas coisas. Vamos lá, começando pelo último vídeo que eu postei recentemente. Gente, esse canal, ele se trata de coisas que eu carrego como um testemunho, que eu acho importante e que são extremamente válidas, sim, para algumas pessoas que estão passando coisas parecidas e já passaram, ou que estão extremamente frustradas ou revoltadas com a igreja, ou revoltadas até mesmo com Deus. Então, como eu já passei coisas parecidas nesse aspecto, eu tenho sim direito de fala. E outra coisa, qualquer outra situação a que eu passei que se diz a respeito de mim, histórias da minha vida, coisas que eu passei, que eu vi, que eu ouvi, eu estava lá, eu tenho propriedade para falar e pronto. Se você gosta disso ou não gosta, eu não tenho o que fazer. Se diz a respeito de mim. Pronto. E como eu deixei bem claro, eu vou falar mais uma vez, eu não tô aqui para atacar ninguém, não tô aqui para ferir ninguém, como que algumas pessoas deram a entender. Não, eu tô contando coisas que eu passei e eu tenho o direito de falar, entendeu? Pronto, acabou. Se as coisas aconteceram, aconteceram. Podem servir de combustível para alguma coisa? Podem. Eu digo de forma, na melhor forma possível. Servindo de exemplo, servindo como, trazendo isso para um contexto bíblico do que fazer, do que não fazer. Pronto, acabou. Como Provérbios mesmo diz, que é um pouco daquela analogia que eu fiz a respeito de você crescer em conhecimento, não só observando os seus próprios caminhos, mas vendo as coisas que as outras pessoas também passaram. E, em primeiro lugar, observando a palavra de Deus. Entendeu? E Provérbios, o primeiro capítulo e o versículo 5 fala assim: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, Isabelle, a intenção real desses vídeos significa em quê? Significa, gente, que eu, durante a minha caminhada cristã, desde criança, eu sempre, além de estudar muito a Bíblia e gastar meu tempo sempre tendo meu lugar secreto com Deus em oração, entendeu? Algo particular, eu gostava muito também de ouvir pregações ou testemunhos de pessoas que tivessem algo a acrescentar para mim, que eu me identificasse, que eu tivesse um conhecimento não somente bíblico, mas também real de pessoas da nossa sociedade atual. Eu sempre achei isso muito válido e realmente é algo que influencia. Todos nós influenciamos de alguma maneira, entendeu? Alguns com um campo maior, outros menor, com muitas visualizações, poucas visualizações, não interessa. Mas o que importa é que sempre alguém vai estar atento ao que você está falando e o que você está vivendo. Só eu sei das coisas que eu passei e de quanto Deus ele me curou e de quanto que ele me salvou de mim mesma em tantos momentos e de tantas outras coisas. Então, desculpa, problema seu se não é do seu agrado o que eu falo, o que tem sido dito por mim, mas minha preocupação, meu direcionamento não é para você, mas são para pessoas que tanto passaram por coisas que eu passei, tanto pessoas que passaram por coisas piores do que eu passei, e que infelizmente não conseguem encontrar bons conselhos, testemunhos, porque às vezes se cercam de pessoas que só têm palavras que vão a distanciar cada vez mais, seja de Cristo, seja do ambiente eclesiástico, uma igreja saudável. Quantas pessoas eu vi, eu vou dar um exemplo agora de pessoas que eu cresci estudando, e eram pessoas que aparentemente eram tementes a Deus, davam bom testemunho em sua forma de ser,
Inclusive, quando que eu estudava, a gente tinha até os intervalos bíblicos, os cultos nas escolas. E quantos desses jovens eu andei perto, eu convivi, e hoje a maioria não está dentro da igreja. A maioria está revoltado com a igreja. E, sinceramente, sendo bem clara, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas o que acontece muito, não é de forma geral, claro que há exceções, mas na sua maiorias, esses jovens também foram escanteados por pessoas que olham eles assim, distantes, e ao invés de ir lá tentar abraçar, tentar entender porque ele não quer mais esse convívio, porque ele não quer mais servir a Cristo, simplesmente ao invés de se preocupar com a alma, ficam rindo, ficam julgando porque a pessoa está distante, falam de tudo, mas não chegam para falar com a própria pessoa, entende? Então, eu sei que, querendo ou não, de alguma forma, eu posso alcançar essas pessoas. Não eu, né? Mas a minha forma de estar fazendo isso aqui, Cristo pode operar. Porque não adianta as palavras de Isabelle. Se o remetente nos corações não for, primeiramente, Cristo, através de mim, não vale de nada. Porque quem sou eu para convencer alguém a fazer alguma coisa? E, mais uma vez, talvez você me acompanhe pelos meus vídeos, mas não teve um convívio próximo de mim. Me conhece mais pela internet. Mas quem ou já teve ou tem intimidade comigo, seja de amizade ou coleguismo, sabe que eu nunca fui assim, de qualquer coisa que eu fiz de errado, eu, assim, não fiz isso. Muito pelo contrário, eu gosto de usar as minhas coisas que eu errei, que eu fiz feio, como exemplo. Justamente daquilo que mostra a minha fragilidade e a grandeza de Cristo na minha vida e como que eu não sou diferente de outras pessoas. E que essas pessoas podem sim, até em certo ponto, porque também eu não sou dona de tudo, ou de toda a verdade, ou de todo o conhecimento. É claro que é Cristo na minha vida, mas até o meu limite, eu posso até mesmo ajudar pessoas com isso. Por que não? Isso se torna um testemunho, isso se trata até de uma arma na minha mão daquilo que Cristo pode fazer com as minhas coisas, com o meu jeito, com o meu alcance, seja ele mínimo ou não. E se você entende de outra forma, eu não posso fazer nada. E outra coisa é que desde a minha infância, eu sempre fui muito tímida, mas muito tímida mesmo. De chegar ao ponto de talvez ficar diante de pessoas, eu começar a tremer, suar, ter sensação de desmaio. Mas desde a minha infância também, paralelo a isso, e que é o que eu não entendia, é que meu coração sempre queimou de conseguir alcançar as pessoas através da palavra de Deus, através da minha vida, através do que Ele faz em mim, através do que Ele tem derramado sobre mim, sabe? Isso é desde a minha infância. E desde que eu era extremamente pior do que eu sou hoje em questão de timidez. Então, muito tempo depois, quando que coisas foram passadas sobre mim, quando que eu me deparei com situações que eu achei que eu não ia resistir, que foi somente a graça de Deus para me alcançar, para me deixar de pé. O meu desejo daquela minha infância, da Isabelle pequenininha, ainda permanece. Então, se Deus permitiu eu passar por coisas que muitas delas foram escolhas que eu fiz erroneamente, mas outras também foram coisas que eu não escolhi passar, mas eu estava no meio disso e Deus permitiu, isso também se torna arma para a glória dele. Porque a partir do momento que eu tenho um histórico de vida, seja lá no que for, e eu vejo pessoas que passam ou podem estar passando por coisas similares, parecidas, é claro que eu tenho autoridade sobre isso. Eu tenho propriedade de fala nisso. Não é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre isso. Não é uma pessoa que não sabe do que está falando. Muito pelo contrário, é alguém que passou por situações assim. E, inclusive, consegue entender essa mesma dor no coração de outro. O que, às vezes, até mesmo traz um certo conforto a mais a pessoas que estão em situações assim, seja elas quais forem, dentro daquilo que eu trago aqui nesse canal. E me abro até mesmo com amigos. E outro ponto é que eu nunca fui uma pessoa imparcial, na questão de, tipo, apontar para um lado
deixar de enxergar o outro, não. Quando que se trata do evangelho, a gente tem que ser exatamente sincero, claro, transparente e andar sempre em verdade. Então, ao meu ponto de vista, é que muitas das vezes nós, como igreja, apontamos muito para o mundo, 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 mundo. Mas caímos em hipocrisia porque as nossas próprias vestes estão totalmente sujas. E muitas das vezes, pessoas do mundo acabam criando repulsa de chegar numa igreja, tem até sede de Deus. Quantos eu não me comparei com isso? Eu não, em conversas assim com pessoas, eu tenho sede de Deus, não sei o que, mas aconteceu tal coisa comigo na minha vida uma vez que eu não consigo colocar o pé numa igreja por causa de tal fulano. Quando que eu olho, eu lembro daquela pessoa que remeteu a qualquer história que venha trazer uma ferida, um trauma. Ao invés de olhar para a igreja de forma como a palavra diz, eles olham através do espelho que aquela pessoa deixou a marca lá atrás no coração delas. E muitas das vezes a gente fecha os olhos para essas coisas e a gente tá andando totalmente na contramão do que Cristo pediu. Totalmente, realmente na hipocrisia. Infelizmente, as pessoas confundem o amor com passar a mão, com fechar os olhos, com ser conivente com erros de irmãos, até mesmo de familiares nossos, que deveriam ser confrontados em amor para a melhora deles, primeiramente, e para a restituição a vítimas. E eu digo isso independente de que crime for, de que pecado for, sabe? Nem todo pecado se caracteriza como crime, mas muitos crimes se caracterizam também como pecado. E em todos esses, em muitos momentos, nós como igreja fechamos os nossos olhos e deixamos de ter um ótimo momento, uma ótima oportunidade para ser um verdadeiro instrumento nas mãos de Cristo para pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de vê-lo em nossas ações, de ter a Bíblia, ela não só escrita, mas ela vivida na nossa vida de verdade. Infelizmente, em muitos momentos a gente fecha os olhos. A gente escolhe ser omisso. Porque, não, mais importante é o meu nome, é o nome da minha família, mais importante é o nome da minha igreja, mais importante são os meus status, o meu poder. Quando o quê? Quando Cristo, ele pede totalmente o contrário disso. Totalmente o contrário disso. E quantas pessoas não estão feridas? Eu não digo nem por mim, sabe? Eu sei muito bem do que Deus fez na minha vida e do que Ele está fazendo. Mas vou citar exemplos. Do que eu realmente já citei no vídeo atrás, naquela questão de crimes dentro da igreja, né? A questão de, pessoas que sofrem pedofilia. Nós, como família, muitas vezes fechamos os olhos. Nós, como igreja, muitas vezes fechamos os olhos. Porque dói primeiramente na gente, dói muito. E outra, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Porque aconteceu também dentro da minha casa. Se você dá uma olhada minuciosa naquele vídeo do meu testemunho e ver sobre o que eu falo, pedindo perdão até mesmo a vítimas que uma pessoa familiar minha causou, as demais, porque eu ainda não fiz um vídeo esclarecendo isso exatamente do que se trata, mas pessoas que viveram e, querendo ou não, a cidade inteira soube. De muita coisa, não foi um crime só, mas foram vários. E, claro, não foi eu que fiz, não tenho nada a ver com isso, mas, biblicamente, a gente, quando vê algo que pode se fazer o bem e não faz, pecamos. Coloque-se agora no lugar de alguém que sofreu. Coloque-se agora no lugar de alguém que foi vítima. Ou um familiar dessa vítima. Alguém que teve um filho tocado. Alguém que perdeu um irmão, perdeu um pai, perdeu uma mãe, pelas mãos de um assassino. E
Coloque-se do outro lado agora, você como familiar de uma pessoa que cometa uma atrocidade dessas. O que Deus, o que a Bíblia pediria, o que Jesus faria se fosse no seu lugar? O que a Bíblia traz pedindo a cada um de nós nesse quesito? Você encontra várias passagens. Primeiro, essa que eu já citei, né? Que se você vê algo que você pode fazer o bem e não faz, você peca. Porque um fato é: defender a verdade, proteger os inocentes, se afastar do mal e expor injustiça é um ato de santidade e obediência ao Senhor. Mas nem todo mundo vê desse jeito. Apenas quando é conveniente a mim, não é verdade? Apenas quando não vai afetar a minha imagem, não é verdade? E Deus vai cobrar, hein? Deus cobrou de Eli quando que os filhos dele, mais velhos, já adultos, casados inclusive, faziam coisas erradas, humilhavam outras pessoas, escarneciam o nome do Senhor dentro do próprio templo na época que eram tendas, né? E ele fingia que não estava vendo. Isso vale para um pai com filho, um filho com pai. Isso vale para dentro da igreja, como uma liderança. Vale para você como um participante de qualquer coisa. E quando que ele fechou os olhos, Deus avisou que ia cobrar. Deus avisou. E continuou sendo pecado em cima de pecado. E em nenhum momento eles eram confrontados, porque aquilo poderia salvar até mesmo a alma e a vida deles. Mas às vezes a gente confunde o nosso amor apenas encobrindo, fechando os olhos e fingindo que não tá vendo. Ah, porque é o meu querido. Ah, porque é alguém que eu amo muito. Ah, porque é sangue do meu próprio sangue. Mas Deus, ele vê o todo, hein? Ele vê as vítimas. Deus, ele vê aquele que não tem por quem responda por ele. Deus, ele toma a dor. E se você fecha os olhos, você significa dentro desse quesito que está sendo omisso, que suas mãos também estão sujas de sangue, que o pecado do outro não está muito diferente do seu. Porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Jesus mesmo disse, deixa eu ver o versículo aqui que eu até separei, que ele não, muitos achavam que ele estava lá para trazer paz. Mas não foi bem isso que ele disse, hein? Quando se trata de fazer o certo, não importa contra quem vá se levantar ou achar que você está errado, ou te tratar de forma diferente por isso, se sejam pessoas diferentes de fora ou pessoas conhecidas de casa. A sua honra é principalmente aos seus pais, suas autoridades, mas se você está colocando qualquer tipo de pessoa acima da vontade de Deus, daquilo que é certo, que deve se fazer na sua vida, em obediência a Ele, se você está colocando outra pessoa nesse lugar, você está errado. Antes de honrar ao pai, uma mãe, claro, honrar sempre. Mas eu digo assim, na questão de obediência, de fechar os lábios em favor de algo que alguém ali dentro da sua casa fez errado. Para encobrir isso, Deus vai cobrar de você também. Porque você foi omisso. Porque você foi conivente. Porque talvez se tratasse de pessoas lá de fora que cometessem um crime contra você, que falhassem, não precisa nem ser um crime, mas que falhassem com alguém da sua casa, talvez você queira até matar aquela outra pessoa. Aí é todo o fogo do mundo em cima do outro, mas quando que se trata de algo que aconteceu na minha casa, que feriu outra pessoa, eu tenho que fechar os olhos. Ah, porque não importa, porque não foi comigo, não foi com um dos meus. Então, pouco me importa.
Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo. Achei o versículo. Mateus 10, 35 e 36. Diz assim: Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Aqui as palavras do próprio Jesus. E muitos olham e ficam, nossa, escandalizados com um versículo assim, mas o que dá a entender realmente nessa passagem? O que significa? Significa exatamente o que eu acabei de falar um pouquinho lá atrás, que quando que você escolhe fazer o contrário do que Cristo te manda biblicamente, você sabe, às vezes até algo moral simples, você não precisa nem olhar simplesmente para a Bíblia, mas a sua própria consciência já diz. Quando que você escolhe fazer o mal, ocultar, fechar os olhos, não confrontar pessoas no seu erro para melhora, simplesmente por deixar tudo bonitinho, deixar a sujeira debaixo do tapete, por querer agradar um familiar, uma igreja inteira, um líder, você tá errado e você tá pecando. Sinto muito lhe dizer. Nós temos um ótimo exemplo do rei Asa. Não sei se você já ouviu falar, mas lá em 2 Crônicas 15, se eu não me engano, tá essa passagem. Que a mãe dele era uma mulher corrompida e ela estava adorando a outros deuses. E como Asa queria restabelecer a adoração ao Senhor, ele começou a ser bem ríspido, não é nem ríspido, mas ele começou a confrontar e a derrubar todo tipo de idolatria naquele lugar. Então não se caracteriza somente a crime, gente. Mas quando que você... Eu tô me tratando com cristãos, ok? Ponto. Quando que se trata de algo que seja contrário à palavra do Senhor, que seja algo que deturpe a comunhão, a vida de Cristo em cada um de nós, se você não tá no nível de se submeter a Cristo e confrontar, seja lá quem for por isso, olha seu cristianismo, viu? Asa, ele tirou a mãe como rainha, se eu não me engano foi isso mesmo, ele destituiu a própria mãe, porque ele não tinha medo de confrontar até mesmo ela por amor ao Senhor. Quantos hoje em dia estão dispostos a isso? Ah, muitos não, muitos não, muitos não mesmo. Porque, infelizmente, o nosso amor a pessoas, seja pessoas que devem sim receber esse amor, mas quando ultrapassa o limite que é somente dado a Deus em nossas vidas, e nós colocamos pessoas num pedestal, sejam familiares, sejam pessoas eclesiásticas, sejam ídolos do mundo, seja nós mesmos, há algo errado com o nosso próprio coração. E se você vê um testemunho de alguém que passou por alguma coisa dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de qualquer lugar, e venha a expor com a finalidade de testemunho para outras pessoas que estão feridas, de esperança para possíveis vítimas futuras ou bem passadas, mas que continuam com feridas na alma. Mas quando que você olha e se identifica com um vídeo assim, você se preocupa mais com a imagem sua, com a imagem de um possível ministério, com a imagem de um lugar eclesiástico, com a imagem de uma família, do que com as vítimas, com as verdadeiras vítimas. E não estou falando propriamente de mim, como vítima, nas coisas que eu citei, porque houveram muitas outras. E existem muitas e muitas outras em lugares distintos, distantes, que passaram, estão passando ou vão passar e que podem ser alcançadas por histórias como essas, que podem ser confortadas com conversas como essas,
Mas isso incomoda muito vocês, que do outro lado, do outro partido, se identificam de forma, assim, a não tocar em assuntos com a intenção de não ferir uma imagem que aos olhos de muitas pessoas já estão feridas, já está ferida, né? Mas é importante fingir que não vê, porque a vida do outro não me importa. Porque quando que não tá em mim, não importa. Quando que não dá em mim, não importa. Agora, quem se levanta para falar algo assim é tido como um rebelde, como uma pessoa amargurada. É tido como muita coisa. Ao ponto de pessoas até mesmo, devido àquele testemunho que eu falei, tentarem vir me ameaçar. Falando assim, ah, mas você fala muito dos outros e não sei o que dos outros e não sei o que. Mas você omitiu muita coisa de você, das coisas que você fez com os rapazes, ou com um rapaz. Pronto, porque no outro vídeo eu falo que devido à minha revolta, eu fiquei muito decepcionada com pessoas, mas essa revolta se direcionou a Deus. E eu feri a Deus, não foi nem a respeito dos outros. Porque não estava nem mais nessa esfera de ferir a eles. Quando eu via coisas na minha casa, não aceitava, e isso criou um conflito comigo, e essa revolta gerou uma forma uma Isabelle diferente, que era aquela menina que ao invés de acatar a palavra de Deus e viver em santidade, chutou todo esse balde e fiz coisas que eu me envergonho muito hoje. Me envergonho demais, demais, demais. Mas eu fiz coisas que eu jamais teria feito. Coisas que eu olhava assim pro mundo e julgava, meu Deus, como as pessoas conseguem viver assim. E eu fiz. Eu só não cheguei lá nos finalmente, como que eu falei. Mas minha pureza já não existia. Aí pessoas ligadas a um rapaz assim querem me intimidar por isso. Porque no vídeo eu corri bastante, querendo que tudo se encaixasse. Foi 3 horas, eu dividi cada um em 1 hora. Ah, mas você não falou detalhes, não sei o quê. Eu preciso falar detalhes quando as pessoas já entenderam o que eu quis dizer? Até mesmo isso é uma intenção, né, de tentar frear, e é uma coação, porque eu sei que ele falou as coisas que aconteceram para outras pessoas, e isso se caracteriza como crime. Na época, se eu quisesse recorrer, eu podia, mas eu não fiz. Eu só digo uma coisa hoje, que Deus tenha misericórdia, primeiramente, cada um de nós, todo mundo é pecador e tal, mas isso que se faz, de você ter alguma coisa com uma pessoa íntima e você sair falando como vantagem para outros, manchando a imagem da outra. Olha, fiz nada na época, hein? Mas pode ser que venha uma doida hoje por aí, não estou falando de mim, qualquer outra aí, se você continuar no pecado, e fazer uma coisa assim, sabe? Que talvez você não se alegre muito. Porque isso pode sim até mesmo dar justiça. Mas o que importa é as pessoas quererem calar, acharem que é demais tocarem em coisas assim. O mundo anda tão ferido e as nossas experiências, através da lente de Cristo, pode ser uma flecha no coração de alguém que leve a palavra, que seja uma brechinha para começarem a se interessar até mesmo de se envolver na igreja, gente. E antes de tudo, com Cristo, porque o que adianta também estar na igreja e vazio do que realmente é o Rei dos Reis. E tentam levantar esse tipo de coisa com a ideia de que estou ferida e estou ferindo os outros, mas não. A intenção não é essa. Você tá entendendo muito errado. Acabei de explicar nesse vídeo todo. Se eu realmente estivesse ferida,
Eu poderia muito bem levar tudo isso a uma plataforma jurídica, mas eu não fiz. Eu teria todo o direito, mas eu não fiz. Pois é. Mas não quero deixar de usar o que passei como exemplo. Não quero deixar de me preocupar com quem realmente é meu irmão, ou meu possível irmão em Cristo. Pessoas como vocês olham para esse tipo de gente com desdém, não se preocupam, não estão nem aí, porque não é um de vocês. Isso é muito triste. Isso é lamentável. Aí agora se referindo às coisas que eu citei nesse último vídeo que eu gravei sobre Balaão. Oi, pessoal, dando só uma pausa aqui no vídeo para esclarecer que a partir desses momentos agora, os ruídos ficaram um pouco mais altos. Minha filha sabia que eu estava em casa, então ela pode estar com quem for. Se é com o pai, sabe que a mãe está em casa com a porta fechada, ela chora, se é o contrário também. Então eu espero um pouco da compreensão de vocês e também sobre os cachorros aí latindo e enfim. É isso. Se eu falei algo do que eu vi dentro de uma igreja e eu estudei a Bíblia, eu procurei na palavra, eu até mesmo fui em relação histórica do povo hebreu e não encontrei nada em relação àquilo. E ainda vem me dizer que eu não estou no meu direito de discordar totalmente disso, ou de mostrar preocupação, ou não mostrar preocupação com uma pessoa que denota uma fala estranha nesse versículo. Não tem nada a ver com a Bíblia, não é uma pesquisa minha, é a palavra de Deus. Se tá fora, tá errado. Eu não posso passar a mão nisso. E eu não estou ferindo ninguém com isso, muito pelo contrário, eu mostro preocupação que muitos da igreja, eu estou falando não de uma igreja específica, mas de forma geral. Agora, muitos nas igrejas, na igreja vê isso e fica conversando um com o outro, ri, fala mal do próprio líder que está falando lá na frente, mas não tem coragem de chegar assim e falar, ó, tá errado. Aí quando que alguém pega e fala, não, acho que você não deveria tocar nisso porque é um ungido do Senhor, cuidado com o que você fala. Estou falando como uma irmã em Cristo que vê que está errado, está com uma leitura bíblica dentro de tudo que eu falei e com uma forma de preocupação, sim. Nada além disso. Agora, se você enxerga tudo isso como uma crítica, e a forma que você analisa isso que você vê como crítica aos seus olhos de forma deturpada, isso diz muito sobre o seu coração e eu não posso fazer nada. Só oro que Cristo tenha misericórdia, que mude totalmente sua visão, seus caminhos e que haja realmente um olhar de constrição, um olhar contrito para o seu próprio coração. De olhar, se essa irmã falou isso, será que realmente estou errado? Será que realmente devo mudar? Porque é complicado. Não tenho nada contra ninguém. Apenas tudo que eu trago aqui realmente com preocupação, tanto das pessoas que fizeram, que falam, tanto das que ouvem. E tudo serve como exemplo. A Bíblia é o nosso maior exemplo, mas não significa que a nossa própria vida e as coisas que a gente vê na vida também não sejam um exemplo certo, um exemplo errado. Pedir a Deus discernimento de como entender as coisas, do que fazer. E é o que eu oro, que peço a Deus, que Ele traga discernimento. Porque muitas das vezes o mundo aponta para a igreja com razão. Porque nós estamos sendo hipócritas, gente. Hipócritas. Muito hipócritas. E isso mais afasta do que une. E a nossa unidade é o que traz a glória de Deus. Muitas vezes é a nossa forma de conviver com o nosso irmão que salva as vidas. Que atrai. A Bíblia fala que a gente não deve procurar uma pessoa porque ela tem um dinheiro, tem algo a oferecer. Mas sim preocupação com a sua alma. Então, cuidado com as pessoas que você também se rodeia. Porque da mesma forma que você busca esse tratamento, um dia irão te tratar, se você não tiver nada um dia. Nem um status, nem dinheiro, ou nada a oferecer. Então, eu só me preocupo a esclarecer na medida do meu possível e do meu limite como pessoa humana,
aquilo que Cristo traz luz ao meu ser. E pronto. Eu não ligo para o que pessoas da minha própria família vão falar, não ligo com o que as pessoas de fora também vão falar, mas eu me preocupo sim com o que Jesus vai achar de mim, com o que ele vai querer de mim, daquilo que ele me deu como responsabilidade de falar, de viver, de fazer, de reconhecer até mesmo em mim, de não ser hipócrita. Então, que cada um de nós possamos reconhecer os nossos próprios erros e recorrer a Cristo para a transformação. E que essa transformação, que primeiro vem do individual, seja algo que venha recorrer às demais pessoas. E é isso. É o que eu tenho para falar nesse vídeo. Tenho muitas coisas ainda para gravar. Muitas delas não são nem coisas que eu vi lá fora, mas coisas que eu também vivi dentro da minha própria casa. Limites que eu tomei. Tenho muitas coisas para contar ainda. Mas, como que eu esperei muito tempo para contar as coisas que aconteceram a respeito do que eu vi dentro da igreja, foram 4 anos, gente. 4 anos e Deus me lapidando, me curando. Tem coisas que foram tão recentes, que eu digo agora a respeito da minha própria vida dentro da minha própria casa, que eu digo assim, não a minha casa hoje, que eu tenho minha família, que é meu marido e minha filha, mas aquilo que aconteceu comigo quando que eu ainda não estava casada. E é muito recente ainda. E no tempo certo eu também irei falar sobre isso. Mas não agora. Talvez falei algumas coisas de formas assim, que seja um pouco abstrato, mas quem estava perto deu para entender. Mas ainda vou chegar a falar bem rasgado sobre tudo isso. E eu já expliquei bem nesse vídeo. E não se trata de mim, não se trata da minha imagem, porque se eu quisesse visualização, eu tava fazendo outra coisa completamente diferente. Quantas pessoas não querem ouvir isso? É muito mais incômodo, é muito mais invasivo para elas. Eu poderia estar com outra proposta totalmente diferente e conseguiria muito mais alcance. Mas eu não quero saber com quem assiste, com quem vai deixar de assistir. O problema da nossa sociedade hoje é que as pessoas buscam um holofote onde tem mais, onde eu vou conseguir mais visualização, mais público, mais agrado, e eu não tô nem um pouco preocupada com isso. Eu realmente estou preocupada com o que eu sinto de Deus no meu coração, do que Ele me pede, da minha postura com Ele. Sobre os demais, não posso fazer nada. Mas aqueles que podem ser alcançados por aquilo que eu tenho falado, eu vou continuar fazendo. E é isso. Deus abençoe a todos.